Fala, gente boa! Bom dia para vocês, bem-vindos de volta a mais um estudo. Estamos em Provérbios capítulo 2, estamos aprendendo, como ontem vimos, sobre a maior proteção espiritual que tem. Esquece esse negócio de corpo fechado, viva de acordo com os princípios da palavra de Deus. E você não vai ter que se preocupar com o corpo fechado, nem com qualquer outra cerimônia que te prometam proteção por aí. Existe proteção quando nós vivemos a nossa vida dentro das balizas e das ordenanças da palavra de Deus. Nós vimos isso ontem no capítulo 2, no versículo 11, que diz que o bom senso vai nos guardar e o discernimento vai nos proteger. E nós falamos ontem que, às vezes, a nossa maior proteção que a gente precisa é de nós mesmos, né? Às vezes a maior, cara, eu preciso me proteger de quem? Ah, do capeta, do inimigo, do meu vizinho, do meu patrão. Não, às vezes é de mim mesmo. Às vezes o meu maior inimigo sou eu, com as decisões que eu tomo, com as emoções que eu sinto que me levam a fazer coisas que eu não deveria fazer, mas naquele momento emotivo eu fiz, aí eu já falei, uma vez que eu falei, não consigo pegar de volta. E a gente se coloca em situações complicadas e às vezes não tem nada a ver com os outros. Não tem a ver com a minha esposa, nem com meus filhos, nem com o capeta, nem com meu vizinho, nem com meu patrão. Tem a ver comigo, né? Famoso Adão, né? Deus vai lá e cobra de Adão que eles tinham desobedecido. Adão, o que aconteceu? Ele falou, a esposa que o Senhor me deu, Deus, a culpa é dela, né? E desde o começo da história da humanidade, nós estamos culpando os outros por erros que são nossos. E a palavra de Deus, ela vem como um escudo para nos proteger de erros que nós mesmos cometemos. E a gente falou sobre isso. Cara, se você está caminhando dentro das balizas de Deus, se você está orientando a sua vida na direção que o Criador nos deu, você pode estar muito mais tranquilo, sabendo que não vai passar por situações, não vai passar por perrengues, não vai cometer erros que seriam, né, erros que poderiam trazer problema para você. Então, tem dois tipos de pessoas, nós estudamos isso no capítulo 1, né? Tem o inocente que não sabe e comete erros por inocência mesmo, por não saber. Né? A gente pode até agora, a gente pode até dizer que somos inocentes, mas a partir do estudo desse ano, nós seremos pessoas que conhecem a sabedoria de Deus, né? E que então vão ter luz para poder desenhar os seus passos, o seu caminho e nos protegermos de nós mesmos. Mas Provérbios também, a sabedoria de Deus em Provérbios traz outras proteções. Nós vamos ver uma outra proteção hoje, uma outra categoria de proteção hoje e uma outra amanhã, tá? Então, ontem nós vimos, ela nos protege de nós mesmos. Hoje nós vamos ver que ela também nos protege de pessoas ao nosso redor que querem nos levar por caminhos que não são caminhos bons. Vamos olhar juntos? Provérbios capítulo 2, versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Olha só, agora está falando de homens, de outras pessoas, terceiros, que falam coisas, têm palavras perversas, mas também tem um caminho, tem um jeito de viver. E olha que interessante, diz que a sabedoria o livrará. Gente, ser livrado de uma coisa não é só você, não, decidir que você não quer. Livramento é você escapar, é você ser liberto, é uma coisa que coloca em risco a sua vida, uma coisa que te custaria muito caro e que você é liberto daquilo. Uma cadeia, você é liberto disso, um acidente, você é livrado de um acidente, uma coisa que custaria caro, que seria dolorosa. É isso que diz aqui, a sabedoria vai te livrar do caminho dos maus. De uma orientação, de uma direção, um caminho, uma direção, né? De um caminho dos maus. É um caminho, só que não é um caminho, o caminho de Deus para nós, não é uma orientação, uma direção de Deus. É o caminho dos maus que está ligado às palavras perversas de homens ao nosso redor. Como que a sabedoria de Deus nos livra de caminhos e de palavras perversas? Primeiro, palavras perversas aqui, normalmente elas não estão, não está se referindo aqui a uma palavra que a gente sabe que é perversa.
Não são palavras que o cara fala, faz uma proposta, fala, você Deus o livre, você está louco, eu nunca faria isso. Não são coisas que são óbvias para nós. As palavras perversas são palavras de engano. São palavras que prometem algo, mas que não conseguem entregar. Há uma perversidade nessa palavra. Ela parece perfeita para nós, parece uma proposta, parece uma solução, mas por trás há um intuito de, não de somar, mas de subtrair, não de ajudar, mas de piorar a situação. A sabedoria vai te guardar das palavras perversas, que não parecem perversas, não parecem perigosas, não parecem problemáticas, mas há um intuito perverso por trás, e se a gente não cuidar, a gente cai com essas palavras e entra por um caminho, por isso que diz ali, o caminho dos maus, a gente entra por um caminho que não é o caminho de Deus. Como que eu sei se o caminho que está sendo proposto para mim é um caminho mau? Hoje tem tantas coisas surgindo, né? Vamos pegar uma coisa bem prática do nosso dia a dia, tantos golpes acontecendo, né? Palavras perversas, pessoas que prometem coisa e você vai lá e você não sabia, e você foi, você fez, caiu num golpe, né? Qualquer um de nós é suscetível a isso. Como que eu sei, como que eu posso conhecer a multiplicidade dos caminhos maus para que eu não caia nesses caminhos maus? Pastor, é tanta coisa nova, tanta gente se especializando em caminhos maus. Como que eu vou poder ficar atualizado com todos os caminhos maus? Você não precisa se preocupar com o caminho mau, você precisa conhecer o caminho correto. Não se preocupe em conhecer todos os esquemas e todas as jogadas e todos os caminhos maus que surgem, porque cada dia surge coisa nova. Preocupe-se em conhecer o caminho de Deus, o caminho correto. E se você conhecer o caminho de Deus e o caminho correto, você vai se livrar dos caminhos dos maus. Essa ilustração é muito comum e talvez muitos de vocês já conheçam ela, mas para o benefício daqueles que nunca ouviram essa ilustração, existe um fato, e eu sei disso porque por um tempo eu servi nos Estados Unidos, eu trabalhei por um ano como caixa de banco, pegando em muito dinheiro, né? Trabalhando diariamente com muito dinheiro e dinheiro passando pelas mãos, né? Pessoas sacando e depositando, enfim, caixa de banco. E existe um fato que as pessoas que são treinadas para identificar notas falsas, elas não estudam notas falsas. A forma de você treinar alguém para identificar notas falsas não é estudando a nota falsa, porque tem 1000 formas de você falsificar uma nota. A forma mais eficaz de se treinar alguém para identificar uma nota falsa, sabe o que é? Treinando essa pessoa na nota verdadeira. Treinando essa pessoa com dinheiro de verdade. E é interessante porque eu posso dizer isso por experiência própria. Eu peguei algumas notas falsas e alguns cheques falsos no meu tempo de caixa de banco. E é muito interessante porque depois de alguns meses trabalhando, né, gente? 8 horas por dia trabalhando o dia inteiro com esse negócio, tá? Então é muita exposição à textura e, né, você pega dinheiro molhado, você pega dinheiro novo, você pega dinheiro velho, você pega tudo. Na contagem do dinheiro, a gente conseguia identificar a nota falsa. Na contagem. Você pegava uma carteira de motorista na mão, uma identidade falsa, e eu peguei uma vez alguém com identidade falsa, você pega na mão a carteira de motorista, você, pelo papel, pela pegada, você fala, cara, não é de verdade. Cheques, a gente pega cheque falso, você pega na mão, você sente o papel, você sente que, cara, tem coisa errada aqui. Então, é o mesmo princípio com a sabedoria. Eu não preciso ficar identificando todas as novidades, todos os meios de falsificação de caminho que existem no mundo, porque cada dia surge um meio novo. Eu preciso ser um exímio conhecedor do caminho de Deus. Porque se você conhecer essa palavra de Deus, se você mergulhar nela junto comigo, se você, sabe, passar esse ano aqui comigo, conhecendo os princípios e trazendo os princípios para dentro da sua vida, deixa eu te dizer, você vai estar muito mais preparado e qualificado para reconhecer os caminhos
falsos. Olha só o que diz o restante aqui do texto. Eu quero ler só alguns versículos à frente. Nós não vamos estudar eles em detalhes, mas só para a gente aproveitar que estamos falando sobre esse assunto. Olha o versículo 13 e 14 e 15. Então, o caminho dos maus, homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas. Olha só, eles deixam o correto, eles abandonaram o correto, para andarem em caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Quero só que você note uma coisa aqui, ó. Eles abandonaram a vereda reta, nós queremos nos tornar especialistas nas veredas retas. Eles estão abandonando para andarem por caminhos de trevas. Olha só, eles andam por um tempo no caminho errado. Andam por um tempo. Você vê o cara fazendo coisa errada, você fala, cara, amanhã ou depois vão pegar ele. Daí não pegam. Você fala, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses, o cara está se dando bem. 5 meses, 6 meses, o cara está se dando bem. Eles começam a fazer o mal, exultam, falam, Estão se alegrando, falando, de boca cheia da maldade deles. Andam por veredas tortuosas, eles estão andando, o negócio está andando, eles estão falando, estão ostentando, estão se dando bem, não está acontecendo nada. Olha aqui o finalzinho. E no caminho se extraviam. O cara até pode se desviar dos princípios de Deus por um tempo. Pode até se dar bem e falar de boca cheia. Ah, eu sou o cara, eu posso, eu. Quando o cara começa a falar muito eu posso, eu faço, eu sei, eu, ele feriu Provérbios 1:7. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não é nada. Quem é você na fila do pão? Existe um Deus que criou o universo, que criou princípios, que sabe todas as coisas, e eu não é ninguém na fila do pão e não pode fugir e nem quebrar as regras que orientam uma vida bem-sucedida. No caminho, não é no começo, não é, não, deu o primeiro passo, já se extraviou. Não, é no caminho. Ele caminha por um tempo, ele vai indo, falando para todo mundo que ele é o cara, que ele sabe tudo, que ninguém consegue fazer, mas ele consegue. A consequência vem para todo mundo, menos para ele. E você vai indo na linha desse cara. Você fala, poxa, passou 6 meses, não se deu mal, acho que eu vou entrar por aqui também para ver qual que é. E o que a gente não percebe é que no caminho, se extraviam. No caminho, o problema surge. Então, queridos, que nós possamos abraçar e agarrar essa sabedoria, que nos livra do caminho dos maus, versículo 12 de novo, e dos homens de palavras perversas. Lembra que essas palavras perversas não aparentam ser perversas no começo, mas são perversas justamente porque são enganadoras. E que nós possamos ficar com a firmeza da palavra de Deus. A palavra própria diz, céus e terra passarão, mas essas palavras não vão passar. Então vai acontecer um monte de coisa, vai vir muita novidade, mas se você ficar firme nessas palavras, você está firmando a sua vida naquilo que é eterno. A minha oração é que eu e você sejamos o tipo de pessoas que nos tornamos especialistas nos princípios da palavra de Deus e na aplicação deles às nossas vidas. E que a partir disso, então, nós possamos identificar palavras perversas, caminhos tortuosos, para que eu e você não venhamos a extraviar no meio do caminho. Vamos orar por isso, pedindo a ajuda de Deus hoje? Pai, dá-nos esse entendimento da Tua palavra e, junto com esse entendimento da Tua palavra, a sensibilidade ao Teu Espírito Santo, para nos livrar de palavras perversas e de caminhos tortuosos. Pai, que nós possamos ser especialistas na sabedoria que vem do céu e que essa sabedoria seja proteção contra nós mesmos, proteção contra os maus que chegam perto de nós e continuando nos proteger, como nós vamos ver no tema de amanhã. Nós oramos assim, Pai, peço Tua bênção, Tua graça sobre cada irmão, cada irmã que está assistindo hoje. Abençoa o dia deles, Deus, e faz-nos dependentes do Senhor e da Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até amanhã.